Esse é o tema do programa Sem Disfarce de hoje. E eu começo perguntando aos nossos dois humoristas, como nasce uma piada? Eu acho que dá inspiração. Eu sei onde ela morre. Às vezes morre no processo, morre numa falta de aplauso, numa falta de risada, mas onde nasce, assim, é muito relativo, depende muito de inspiração. Alguma coisa do dia a dia que você presencia sua mãe brigando com você, vem possibilidades de uma piada nascer. Acho que especialmente do cotidiano, né? Uhum. Porque como o stand-up é essa coisa de ser um cronista do dia a dia, acho que principalmente do cotidiano, acho que raramente surge de outro lugar. Do cotidiano, de observações, mas da própria vida do comediante, acho que é o... Política rende muita piada, né? Política, casos do É cotidiano. algo fácil, política é algo fácil. Eu acho que é um material pronto Farto, já. né? É concorrência. É tão fácil você fazer piada sobre política que você pode prestar atenção que em quase todos os textos sempre tem uma pitada de alguém falando sobre política. Sempre você vai ter alguma piada de algum stand-up sobre só política. É difícil você fugir do senso comum. Por exemplo, falar que a Dilma é feia é uma coisa que todo comediante fala. Agora, você aprofundar a piada e falar, conseguir tirar o riso de algo que não é tão superficial, que é o mais difícil. A militância política, ela é pior do que a militância do politicamente correto? Eu acho que é uma militância só, é a militância dos chatos. Então... do povo que não acha graça. É um grande pacotão de gente que forma o Twitter. Eu acho, mas geralmente existe gente legal e gente chata, não tem muitas coisas. São as mesmas pessoas que dão um like nos vídeos do YouTube. Exato. O humorista acaba se especializando. Você fala muito de você. Existe algum motivo para isso? Há uma especialização. Tem gente que faz piada só de política, enfim. Na verdade, eu falo muito de política também, falo bastante. Mas eu procuro muito falar de mim, especialmente quando eu sempre inicio o meu stand-up falando de mim, porque eu acho que é uma maneira de falar, olha, gente, eu vou falar de outros temas aqui, que não necessariamente respeito a mim, mas eu posso falar disso porque eu estou fazendo piada comigo. Então o fato de eu fazer piada com alguém que você goste, ou com você, ou com o seu time, com o que quer que seja, não quer dizer que eu te odeie. Isso não é uma ofensa, isso é uma piada, assim como eu fiz comigo. Então eu acho que é uma forma de dar credibilidade com o público. Essa questão de você às vezes falar que o humorista tem especialidades, eu acho que vai muito da persona cômica da pessoa. Porque, por exemplo, às vezes você... Olha, Fopa, estou impressionado. Porque às vezes você faz o tipo aborrecido, às vezes você faz o tipo bobão. É um personagem? Ao fim e ao cabo... Não que seja, mas é algo que você tem facilidade para comentar e trabalhar em cima. A persona está entre o que você é e um personagem. É quase um personagem, mas é bem calcado no que você é e nas coisas que você pensa. Então é a persona, entre o que você é e o personagem. Por exemplo, eu não falo tão alto, eu não sou tão expressivo na minha vida cotidiana, eu não acho tantas coisas, eu não entendo tantas coisas na minha vida cotidiana, mas a minha persona cômica está entre... Eu tenho um pouco disso, mas ela está entre isso e um personagem. Esse personagem tem limite? Esse personagem tem, acho que tudo tem limite, né? Esse personagem tem um limite que é quando não é engraçado para as outras pessoas. É o limite desse personagem. Porque já que é um personagem, é uma persona que é de riso, então quando não tem graça é o limite dele, né? Onde ele fala, eu não vou mais. E o limite é testado muito em cima do palco. Você fez uma piada, não houve riso, você fala, não posso ir por aqui, não funciona. Então acho que o limite está aí. O momento que você está fazendo piada, o pessoal está rindo, você tem que ir. Mas muitos dos casos de piadas que se tornaram polêmicas, que renderam processos, foi porque as piadas foram tiradas de um contexto. Principalmente isso que você falou, do show. Uma piada que é tirada dentro do show. Esse é o problema hoje também dessa patrulha. Existe uma má vontade de entender que aquele texto faz parte de um contexto, que está envolto em um outro ambiente para um determinado público. Existe. E dá para controlar isso? Existe. Eu acho que, geralmente, como você falou, geralmente foi má vontade das pessoas. E eu acho que é uma necessidade das pessoas. Eu não sei, eu acho que é uma galera que não tem mesmo o que fazer, sabe? Que se preocupa em tirar uma coisa do contexto para poder criar polêmica em cima disso. O cara
o negro que processou o Rafinha mesmo, o processou o Danilo. O cara passou... Que fala processo já põe já vem Rafinha, já tá procurando no Google processo, vem Rafinha. Mas Depois já que volta. você citou, ali foi muito personificado. Até onde essa piada personificada, ou o bullying, né? O que é piada, o que é bullying, o que é piada, o que é ofensa... Então, no caso do Danilo, o cara passou durante 3 dias xingando o Danilo, não sei o que, blá, blá, blá. Aí ele foi e falou assim, você quer que eu cale a boca, né? Você quer que eu fique quieto, não sei o que, porque pra você eu sou um negro macaco, não é isso que você acha? Aí o Danilo aproveitou a deixa e falou assim, então fica quietinho aí, que se você ficar quieto eu te dou uma banana. Ele aproveitou a deixa, o cara super criou aquela situação e aí falou, depois foi pro Facebook e comemorou. Danilo caiu na armadilha, agora eu vou processar ele. Que tem pessoas que fazem isso por pura má vontade, então não é porque... nem sei se é só má vontade, tem também, principalmente a figura do Danilo, estamos falando de uma referência que é um cara que politizou o discurso nos últimos anos, o show dele, não sei se vocês concordam, mas para mim o ponto de virada da carreira do Danilo é o show politicamente incorreto, que ele fez em Brasília, às vésperas da eleição, e que foi só texto sobre personalidades políticas. E ele pegou muito pesado ali. Não tem isso também? O cara, não é que ele procurou, mas ele mexeu num vespeiro e que vai vir ataque. Não tem, agora ele não tem que se patrulhar também para não cair numa armadilha. Mas a questão desse show foi que ele fez, porque bem nessa época dessas eleições foi criada uma lei que não poderia ser feito piadas com políticos. E ele fez questão de pegar no viés da questão, que é o seguinte... Toda vez que um jornalista que criticou, por exemplo, alguma coisa do Lula, algum ponto, alguma ação que o Lula fez, que deu processo, eu falei, não, então vou fazer piada com isso. E o show dele foi todo embasado em cima disso. Sim, mas não é uma questão de postura do comediante. Acho que cada caso é um caso. Mas eu acho que... Não é o caso do Rafinha, por exemplo, que foi processado por outras coisas. Mas a questão desse show... Não é o seu caso também. Deixa o meu caso pra lá. Daqui a pouco a gente fala do seu caso. Mas porque ele pegou isso justamente para provar, assim, que a piada pode ir, porque não passa de uma piada. Então, por que o jornalista foi processado se falou de uma coisa que estava acontecendo? Então, vou fazer um show em cima disso e ver o que dá. É testado justamente o limite do humor. Mas você faria uma piada personificada? Vocês se eu tivesse um corpo jurídico ótimo... mas acaba que a gente então, esse faz. é o limite. Não deixa de ser um limite. Vocês acaba acontecendo. Já tiveram alguma resposta de alguma personalidade que vocês citaram, personalidade regional aqui? Alguém já chegou um feedback, não gostei? Já, assessores de políticos sempre mandam mensagem no Face, eu vi seu show, fulano ficou chateado com o que você disse, porque ele é um pai de família trabalhador. Eu falei, cara, se a gente for deixar de falar de pai de família trabalhador, vou falar só dos gays, vagabundos, né? Que não adotaram filhos ainda, porque eu acho que não, sempre tem essa, o pessoal sempre manda, eu queria que você não falasse fulano, mas a gente não escuta, não, as sempre tem. Públicas, né? Queria só deixar gays vagabundos, não que todos os gays sejam vagabundos, os gays que não trabalham porque não são pais. Já me ferrei, já. Acabou, gente. Desculpa. Já acabei aqui já. Bom, a gente vai para um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta com Sem Disfarce falando de humor. E agora uma dica do Sem Disfarce. Palmas recebe um novo olhar. A Ótica Sofia, a mais nova de Palmas. Conta com diversas marcas exclusivas como Ana Hickman, Bechardi e Speedo. Lá você encontra armações para óculos de grau e de sol. A Ótica Sofia tem laboratório próprio que facilita a entrega. Faça uma visita. Ótica Sofia, na 106 Sul, Avenida JK.